Olá, bom dia, galerinha do sétimo ano. Vamos dar início aqui à abordagem, introdução de assunto de mais uma aula de português, referente ao nosso livro didático. Nós vamos estar trabalhando o capítulo 1 da unidade 2 do nosso livro, onde a gente vai ter aqui como título Universo Mitológico. Nós vamos estar vendo os textos que abordam o gênero mitos, lendas, E é bem interessante porque, em resumo, o texto que a gente vai conhecer hoje aqui, ele faz parte do conjunto de mitos da cultura indiana, da cultura hindu. Nós vamos estar falando do peixe com chifres. Em resumo, o livro que vai trazer esse texto se chama A Cabeça de Elefante. Ele não traz só o mito do peixe com chifres, mas várias outras histórias ligadas à mitologia indiana. É produto de uma ampla pesquisa realizada por Lúcia Fabrini de Almeida e se compõe de 4 mitos indianos que envolvem animais como o elefante, que é um tipo de deus indiano, Ganesha, e Hanuman, um macaco bastante conhecido nessa cultura. Personagem do poema épico indiano Ramayana. No mito desse capítulo, Peixe com Chifres, um dos 4 mitos indianos, é possível identificar as características do gênero por meio da representação de um ser sobrenatural para representar o fim dos tempos. Vocês vão ver aqui que o texto faz menção a um dilúvio. Um peixe que não para de crescer em contato com diversas águas de diferentes grandezas, vasilha, poço, rio, oceano, e se transforma em um deus, o senhor do mundo. Dando continuidade, a gente vê aqui no início do texto, o bloco que vem a seguir, que apresenta também, em resumo, a história, e já introduz aqui a pergunta base para você responder. Mostrar suas expectativas, fazer suas previsões sobre o que vai acontecer no texto antes da leitura. Então, preste bastante atenção no bloco, o que vem a seguir. Cabeça de elefante, homem-pássaro e peixe com chifres são deuses da mitologia indiana. Você conhece algum deles? Os mitos hindus, surgidos há milênios, foram e são transmitidos oralmente, assim como a maioria, característica dos mitos e lendas, serem transmitidas de forma oral e depois serem adaptados para histórias escritas, de geração a geração. O texto que você vai ler apresenta o mito do peixe com chifres. Antes de ler, pense sobre um possível papel desse deus no mito. Depois, leia o texto e descubra. Então você já sabe que a gente vai ler um texto que conta a história de um deus da mitologia indiana, e o peixe com chifres é a forma como esse deus se apresenta. Então, a pergunta é bem clara, O texto que você vai ler apresenta o mito do peixe com chifres. Antes de ler, pense sobre um possível papel desse deus no mito. Então, qual o papel desse deus? O que ele vai fazer? Qual a sua função? Quais vão ser os seus feitos nessa história? A gente já despertou aqui no resumo que o texto vai apresentar um tipo de fim de mundo, o dilúvio. Então, qual vai ser o papel do deus peixe com chifres? Vocês vão descobrir, inclusive, o nome deles, de acordo com a mitologia indiana, dentro desse enredo. Então, pense aí, crie suas expectativas, que vai lhe ajudar a responder a primeira questão. O passo seguinte, pessoal, é vocês fazerem a leitura do texto na íntegra, com calma, prestando bastante atenção em cada ação, em cada diálogo, para vocês entenderem direitinho quem são os personagens, onde acontece a história, se faz alguma relação a tempo, passagem de tempo, se há uma ordem cronológica nessa história, quem são os personagens e que ações desempenham cada um deles. Então, essa história fica aqui da página do livro de vocês, na página 50, e vai até, aqui tem algumas orientações sobre a questão da condução, da leitura, e vai até a página 51, certo? Então, deixa eu só passar aqui, para vocês verem o final da história, passar de página, pronto. Aqui a gente tem o encerramento dessa história, e vocês percebam que essa história está dividida por partes, Então, cada parte dessa história vai apresentar aqui um conjunto de ações diferentes, ou vai destacar a participação de algum personagem de forma mais focada. Então, preste bastante atenção na leitura. Caso apareça alguma palavra sublinhada em vermelho, ou você não consiga entender o sentido, como há aqui, por exemplo, a palavra casta, você percebe que ela está sublinhada. Se você não conhece o sentido, não sabe a dimensão dessa palavra, mesmo com o contexto, você pode consultar aqui nesse glossário que fica ao lado. Casta é um tipo de grupo social fechado, de caráter hereditário, que passa de geração em geração, de pai para filho. Em um sistema de castas não há mobilidade entre os grupos sociais. Ou seja, quem nasce rico, dono de terras lá na Índia, vai continuar, as suas gerações futuras vão continuar com esse status social. Quem nasce escravo, sendo obrigado a servir os senhores, que são os donos de terras, de posses, se você tiver 10 filhos, os 10 filhos vão ter que seguir essa situação
de escravo não pode sair porque é obrigatório, né, o regime de castas lá é impositivo e é hereditário. Então, sobre a autora desse texto, né, a pessoa que pesquisou, que foi buscar essas informações sobre esse conjunto de lendas e de mitos do povo indiano, né, a Lúcia Fabrini de Almeida, é uma estudiosa da literatura indiana e do universo mitológico. Na produção do livro, um livro chamado Cabeça de Elefante, né, e outras histórias da mitologia indiana, a autora se preocupou com a qualidade das ilustrações para que fossem fiéis às tradições do país. Né. Entre os livros que a autora escreveu, destaca-se Espelhos Míticos da Cultura de Massas, Cinema, TV e Quadrinhos na Índia, e O Espelho Interior, né, o mito solar nos contos indianos de Mallarmé. Então, pessoal, façam a leitura do texto na íntegra e na sequência a gente vai conhecer aqui o exercício, a atividade relacionada ao estudo do texto, a interpretação desse texto, ok? Aqui a gente tem o nosso exercício já, né, o texto em estudo, e mais uma observação de resumo do conteúdo que a gente está estudando. Né? Nesse capítulo, o texto de leitura traz um trecho de um mito para que os alunos possam perceber as características do gênero e interpretar o texto lido. Essa é a habilidade número 28. Né? Aqui a gente tem o código alfanumérico da BNCC, que especifica essa habilidade. Aqui o EF significa ensino fundamental, 67 quer dizer que é do 6º e 7º anos, a grade curricular, língua portuguesa, a disciplina, né? E 28 é o número da habilidade. A partir disso, no final do capítulo, os alunos poderão reescrever o mito na sessão Agora é com você. As sessões Língua em Estudo e a Língua na Real dão continuidade ao estudo dos pronomes, que é uma classe gramatical, né, das 10 classes gramaticais, a qual a gente vai explorar, né, na sequência desse capítulo, que se ressalta outra habilidade da BNCC, né, específica do 7º ano, língua portuguesa, habilidade número 13, iniciados na unidade 6 do 6º ano, por isso que a gente vai dar continuidade. Focando aqui para o estudo do texto, após a leitura feita com bastante atenção, com foco na atenção do que aconteceu na narrativa, né, os personagens, cada situação inicial, desenvolvimento, conflito, desfecho, né, que é a finalização, você vai responder esse conjunto de atividades. São 8 questões ao todo. Aqui a gente vai ver uma parte até a 7ª, na próxima página a gente tem a última questão desse exercício, que é a questão 8. Pessoal, a gente está usando o livro como base para conduzir essa atividade. Então, vocês vão responder no caderno, haja visto nosso livro não ser consumível, não haver aquele espaço para vocês responderem diretamente no livro. Então, após a leitura do mito, converse com colegas sobre estas questões. Item A. O que você pensou sobre o papel do peixe com chifres na narrativa? Se confirmou ou não após a leitura do mito? Explique. Lembrando que são respostas pessoais, né? Você pensou qual era a função do peixe com chifres, desse deus? O que ele ia fazer lá, né, no enredo? Qual papel ele ia desempenhar nessa história? Então aqui você vai dizer se as suas expectativas, aquilo que você pensou antes da leitura, se confirmou ou foi algo muito diferente. Qual o papel do peixe com chifres nesse mito? Aqui sim você vai dizer qual o papel desse deus, o peixe com chifres, na história que você leu. Com suas palavras você vai descrever o que ele fez, qual foi a função dele, quais foram os feitos dele. No item C, você já ouviu ou leu uma narrativa parecida com a do mito apresentado? Que você só vai dizer, né, com suas palavras, se você já viu, já leu, né, alguém já lhe contou uma história parecida com essa que você acabou de ver no estudo do nosso livro. Né? Histórias que trazem personagens mitológicos. Né? A nossa cultura, o nosso folclore é muito rico, nossa mitologia indígena, por exemplo, então você pode citar qualquer uma dessas histórias que você conheça. Na questão 2, se refere ao início do mito, né, o peixe com chifres. A personagem Manu é retratada como um ser dotado de inúmeras qualidades. Quem concedeu um dom ao rei Manu e que dom ele escolheu? Então você vai dizer com suas palavras qual foi o deus, né, da mitologia lá que concedeu um dom a esse personagem chamado Manu, que era um rei, né, e que dom, né, qual foi o dom que ele escolheu receber dessa divindade. Quais são os 2 momentos em que Manu cumpre seu voto? Então, Manu fez um voto, né, ao receber esse dom. E aqui, no item B, você vai dizer quais foram os 2 momentos da história, já que você viu, né, que o texto ele é dividido em fases, em partes, né? E você vai explicar aqui, né, no item B, quais foram os 2 momentos que o Manu cumpriu o voto que fez a essa divindade. Na questão C, no item C, as atitudes de Manu ao longo de toda a narrativa revelam uma preocupação individual com o bem comum. Explique. Então aqui está afirmando que as atitudes do Manu, ao longo de toda a narrativa, revelam, né, uma preocupação dele com o bem comum. Então você vai explicar o porquê que ele pensava assim, né, o porquê que essas atitudes deles mostram claramente que ele se preocupava com o bem comum, o bem de todos. Né?
Questão 3 fala sobre os heróis das histórias mitológicas. Esses personagens mitológicos, lendários, demonstram sentimentos elevados, qualidades morais que indicam sua proximidade com o mundo dos deuses. Copie uma passagem do texto que comprove esse aspecto em Manu. Então fica fácil para você procurar, porque aqui se refere ao personagem Manu, né, que é possamos dizer, que é um dos protagonistas dessa história. Então você vai procurar ali no texto alguma passagem, né, das falas do Manu, quando ele interage com a divindade Brahma, quando ele interage com o deus peixe com chifres, né, que vocês com certeza conheceram, né, o nome dele na história, é um deus indiano chamado Vishu. Então você vai dizer, né, buscar uma passagem desses diálogos entre Manu e essas divindades para poder justificar aqui na terceira questão. Basta reescrever, transcrever, na verdade. Quarta questão, você vai usar o caderno e vai indicar se a afirmação sobre o mito é verdadeira ou falsa. Então você vai apenas transcrever a alternativa, que diz, por exemplo, aqui que Brahma transforma-se em peixe para destruir a terra. Então será que isso é verdadeiro ou isso é falso? Então, quem foi que se transformou em peixe para destruir a terra? Será que isso aconteceu de fato? Brahma é chamado de a alma de todas as criaturas vivas. Essa descrição da divindade Brahma é feita lá na narrativa. Se for verdadeiro, você coloca aqui na frente, entre parênteses, verdadeiro. Se for falso, coloca entre parênteses aqui na frente, falso. Ou coloca apenas do jeito que está indicado aqui a letrinha V ou F, sem problema nenhum. Questão 5. O mito que você leu é dividido em 3 partes. Copie o quadro abaixo no caderno e faça uma síntese dos personagens. Aliás, uma síntese dos principais acontecimentos de cada parte. Desculpa aí o erro de leitura. Então, aqui você tem o exemplo, né? Partes. Na parte 1 você tem aquele que não parava de crescer. Os principais acontecimentos. Né? Você vai colocar aqui o que aconteceu de principal nessa primeira parte da história, que apresenta o deus Vishu, né? Que era ele pode assumir a forma de peixe, né? Um peixe com chifres. E ele era pequeno, e a maneira como ele ia sendo colocado em recipientes de diferente tamanho, ele ia sempre crescendo até que chegasse à totalidade daquele espaço que ele ocupava, né? Então, na parte 2, né, onde a gente tem aqui Matsya, o deus peixe, você também vai escrever os principais acontecimentos. Na parte 3 da história, o dilúvio, também escreva aqui em síntese os principais acontecimentos. Anote aí, é importante, os mitos são narrativas que explicam o surgimento do universo, da humanidade, de determinado comportamento humano, dos fenômenos da natureza, datados de tempos remotos, ou seja, imprecisos, você não sabe que tempo realmente aconteceu, até porque essas histórias a gente não tem certeza se elas aconteceram de fato, se são verídicas ou não, daí, né, de serem classificadas como mitos e lendas. Eles revelam traços da cultura dos povos que os criaram. Nos episódios mitológicos há sempre a presença de seres sobrenaturais, como deuses e semideuses, que podem encarnar as forças da natureza ou características da condição humana, certo? O mito faz referência a lugares específicos, como o Himalaia e o rio Ganges, e também referências genéricas, como lago e oceano. O que esses espaços têm em comum? Comente sua resposta. Então você pode dizer puramente que são espaços da natureza, né? Está falando aqui do Himalaia, que é um tipo de monte, né? Aí você tem um rio, você tem um lago, oceano, são espaços da natureza. E é bom prestar atenção aqui nesses blocos que aparecem lá, trazem informações, informações adicionais sobre alguma referência, algum ponto específico usado no texto. No caso aqui fala do Ganges, né, que é um rio sagrado. Com 2.500 km de extensão, o rio Ganges é considerado um lugar de purificação das almas para os praticantes do hinduísmo, que é a religião da maioria do povo indiano. Além da importância na tradição religiosa da Índia, suas águas são usadas para irrigar o solo, propiciando o cultivo de alimentos e a criação de animais. Na questão 7, o mito do peixe com chifres nos conta sobre um dilúvio que destruiu a Terra. É possível determinar com exatidão que época as situações narradas no mito aconteceram? Por quê? Então acabamos de ver aqui que os mitos eles acontecem em tempos remotos. Então não é possível dizer, isso aconteceu em 1800 e tarará, aconteceu em 1700 e tarará. Não posso, é um tempo remoto. Então você vai discorrer aqui na sua resposta, não, possivelmente não, porque os fatos narrados acontecem em primórdios da história, em tempos altamente remotos. Então você não tem precisão da data. Quanto tempo dura a história narrada nesse mito? Aí justifique sua resposta depois de fazer essa observação. Então você vai perceber que em algumas introduções do texto, né, você vai perceber que há citações, é mencionado passagem de séculos, né, de períodos de tempo. Então, baseado na leitura, você vai dizer quanto tempo dura essa história narrada.
Só mudando aqui a página para a gente ir para a questão 8 e encerrar aqui nossa atividade de hoje. Questão 8 é a última atividade desse exercício, beleza? Então são 3 itens que você vai responder, ainda relacionado à interpretação do texto. Relacione as expressões temporais aos episódios descritos no mito. Período de seca que antecedeu o dilúvio. O que é que você vai fazer aí, né? Período que Manu passou no Himalaia antes da visita de Brahma. E período próspero em que a Terra viverá em equilíbrio. Então você só vai relacionar aqui a letra com o número das afirmativas abaixo. 1 milhão de anos. Idade de ouro, 100 anos. Então, como se chama o período, como fica subentendido o período de seca que aconteceu o dilúvio? Será que foi 100 anos? Será que foi a idade de ouro? Será que foi 1 milhão de anos? Né? Dependendo da leitura, você vai relacionar cada um desses 3 períodos, né, com as opções que são nomeadas abaixo. Para concluir, anote aí. No mito, os espaços em que a narrativa se desenvolve costumam ter dimensões sobre-humanas, né, além do humano, né, e, por vezes, um caráter sagrado. O tempo mítico refere-se a um passado remoto, às origens do mundo ou do universo. Geralmente, os fatos narrados nos mitos são separados por um grande intervalo de tempo e não correspondem ao tempo comum. A imprecisão do tempo está expressa também na sentença inicial do mito lido. Há muitos anos, né? Sempre você vai presenciar essa expressão quando vai ler, quando vai ver algum texto mitológico que fala de lenda, porque vão se referir, né, a tempos imprecisos, né, o tempo mítico, né, que se refere a origens do mundo, a origens do universo, portanto, com imprecisão. Pessoal, a nossa atividade é esta, certo? Você vai responder no caderno. Professor, posso fazer só as respostas? Sim, como a gente sempre tem abordado, pode fazer só as respostas. Professor, é para fazer a 9ª questão, a 10ª? Não, nós só vamos responder até a 8ª questão, beleza? Da primeira questão até a 8ª. Quando terminar a 8ª questão, a gente tem concluído nosso exercício. E não esqueça, este tipo de atividade eu vou precisar que você mande a devolutiva. A devolutiva significa a foto da tarefa concluída no seu caderno. Não esqueça, porque é através dela que eu vou observar a sua participação e a sua presença, né, efetiva à nossa aula de hoje. Então, qualquer dúvida, vou estar à disposição através do grupo de estudos no WhatsApp, é só chamar. Pessoal, caso vocês ainda fiquem com muitas dúvidas sobre o texto, né, não consigam compreender de imediato, vocês podem pesquisar mais, né, no decorrer do dia, ou até mesmo antes de fazer a atividade, já que o prazo que a gente emite para vocês fazerem a atividade vai até a tardinha, e no caso quem estuda à tarde vai até o início da noite, então é tempo suficiente para você pesquisar. Aqui no YouTube vocês vão achar, por exemplo, um podcast que conta toda essa história do peixe com chifres, né? Então você pesquisa aqui, o peixe com chifres, 7º ano, coloca aqui na barra de busca do YouTube, vai aparecer com certeza aulas prontas sobre o mesmo assunto para você dinamizar, né, e conseguir entender melhor, tirar mais dúvidas. Ou você pode ir lá no Google mesmo, mitologia indiana, vai aparecer várias oportunidades, né, várias opções para você ampliar essa pesquisa e saber um pouco mais sobre a mitologia indiana, seus personagens. Aqui no Wikipedia, por exemplo, que é um dos sites mais utilizados, né, na questão de estudos, né, de pesquisas. Então você vê aqui a mitologia hindu, vai trazer muitas informações sobre os deuses, semideuses, seres celestiais, né, da tradição hindu, né, do povo da Índia. Então você pode ampliar seus conhecimentos através da pesquisa nesse modelo de ensino remoto. O aluno, sem dúvida nenhuma, é o principal responsável por dimensionar a qualidade e as condições de estudo para o seu aprendizado. Então só fica aí a dica, né, para vocês ampliarem os conhecimentos de vocês, além do livro, além do texto, além desse contato que a gente tem dificultado pela questão dessas aulas remotas.